Olá, pessoal do oitavo período do curso de Relações Internacionais do semestre letivo 2025.2. Aqui é o professor Emerson e a gente vai iniciar a nossa disciplina de Direito Internacional do Comércio. Então, pessoal, o nosso ponto 1 é Direito Internacional do Comércio, conceituação e aspectos históricos. Bem, a história do Direito Internacional do Comércio ou do Direito do Comércio Internacional, as duas denominações podem ser usadas, tá? Está associado aos povos da antiguidade, sobretudo os gregos, fenícios e romanos. O comércio internacional, da forma que a gente entende hoje, basicamente foi iniciado por esses povos, né? Gregos, fenícios e romanos. Fenícios e romanos e gregos, eles tinham muitas relações comerciais entre si. Acho que vocês sabem que os povos fenícios eles se expandiram pela bacia do Mediterrâneo negociando. Depois, eles entraram em contato com os gregos e, a partir do momento que os romanos dominaram a bacia do Mediterrâneo militarmente, eles também passaram a assumir esse comércio internacional, né? Os fenícios fundaram colônias, assim como os gregos, né? Os romanos trabalharam mais a perspectiva da conquista militar. Mas, assim, os grandes pioneiros do comércio internacional realmente são os povos fenícios. Inclusive, recomendo vocês procurarem pesquisar mais um pouquinho sobre a contribuição deles, né? Fundaram Cartago, que depois foi grande inimiga de Roma, né? Na Idade Média, a evolução do capitalismo comercial permitiu o surgimento de um direito puramente mercantil, especialmente nas cidades italianas e nos Países Baixos. Aliás, o capitalismo surgiu na Itália no final da Idade Média, né? Eram principalmente através das cidades italianas, somente no centro-norte da Itália, do centro para o norte da Itália, cidades como Pisa, Veneza, Gênova. Eram cidades independentes e cidades-estados, né, no qual eram realizadas feiras periódicas de comércio, muito parecido com as feiras de hoje. Tinha tudo que vocês imaginar, né? Tinham desde cantadores até produtos do mundo inteiro nessas feiras medievais. E o capitalismo surgiu ali, inclusive os bancos, né? Surgiram nesse momento e ali se começou a se criar um direito puramente mercantil, que é justamente a famosa Lex Mercatoria. Lex mercatoria seria como assim, a lei dos comerciantes, a lei dos mercadores. Ela surgiu na Idade Média, nesse período, né? Na ausência de um Estado nacional e dentro de um espírito de pluralismo das fontes jurídicas. Era um direito autônomo criado pelas próprias corporações de ofícios dos comerciantes, né, dos banqueiros, e que servia justamente para negociar. E o ponto de partida foi principalmente a Itália, mas também algumas cidades dos Países Baixos, ali na atual Holanda, na Bélgica também, né? Então, surgiu lugares como Bruges, Antuérpia, então, foi por ali. Essa lex mercatória, ela foi desenvolvida pelos comerciantes a partir de suas práticas, usos e costumes, contando com tribunais dentro das próprias corporações mercantis. Durante a Idade Média, alguns de vocês sabem, tinham essas corporações mercantis que juntavam vários profissionais, né? E essas corporações mercantis, elas tinham seus tribunais independentes dos tribunais dos estados e serviam para julgar as contendas entre os comerciantes que faziam parte delas. Podia ser comerciantes de diversas nacionalidades, tá, pessoal? Lembrando que nesse tempo a gente não tinha o Estado Nacional, que vai surgir um pouquinho depois, ali já entre o finzinho da Idade Média e comecinho da Idade Moderna. Então, a partir daí, o comércio internacional se desenvolveu enormemente, né? A consolidação do Estado Nacional, já no começo da Idade Moderna, permitiu o seu desenvolvimento através do monopólio das normas jurídicas dos tribunais estatais. Na Idade Moderna, principalmente com o absolutismo, né? O Estado cresce, o soberano se torna senhor de tudo e passa a surgir a própria ideia de soberania. Então, os tribunais do Estado vão passar a substituir os tribunais que eram, até então, tribunais particulares, né, ligados às corporações de ofício. E aí o capitalismo comercial, que surgiu lá na Idade Média, foi a primeira modalidade de capitalismo ligada à atividade mercantil, virou o capitalismo industrial na modernidade e de serviços e financeiros na Idade Contemporânea, né? Basicamente, a gente está na época do capitalismo financeiro, como vocês sabem, através dessa mundialização do capital, internacional. Então, a gente teve essa primeira fase comercial, que ajudou o desenvolvimento da Lex Mercatória,
e mais tarde ajudou a dar origem ao direito internacional do comércio. Mas o direito internacional do comércio, pessoal, ele não é focado somente em, em normas, do Estado, tá? Ele também tem normas privadas de forma bem clara. Então, pessoal, excetuando o período das guerras mundiais, né, houve um grande crescimento do comércio internacional no século passado, com exceção desse período de guerra, né? Claro, e a globalização econômica, que nada mais do que a internacionalização das empresas e atividades econômicas em um grande e único mercado global. Nessa perspectiva, é bem interessante notar que a partir do final do século XX, do século passado, a gente teve esse movimento de globalização econômica que hoje é muito questionado, né, pelos movimentos de extrema-direita e tal. E esse processo de globalização, ele tem sido caracterizado pela rapidez na comunicação e desenvolvimento de infraestrutura. E aí entra a internet facilitando, né, a tecnologia facilitando esse acesso e também grandes obras de engenharia, como por exemplo a Rota da China, nova Rota da Seda da China, né, que o Brasil também está entrando aí. Então é isso, pessoal. O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho das referências aplicáveis ao curso. Então a gente se vê logo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.